Olá, pessoal. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais uma edição do nosso podcast, né, Futsal Esporte Clube. Hoje temos a honra e o prazer de estar com o Gabriel Dias, né, duas vezes campeão mundial pela Seleção Brasileira de Futsal, né, em 2008 e 2012, e pentacampeão da Copa UEFA, né, que é a Champions League de futsal, e outros títulos marcantes também, por vários clubes, né, que ele vai estar comentando aqui um pouquinho. Desde já, Gabriel, quero te agradecer, cara, por estar aqui conosco, ser desse pessoal, né, do seleto grupo, estar aqui conosco nessas reuniões, tem sido bacana. E, cara, minha gratidão enorme por ti, obrigado por ter aceitado o convite e obrigado por estar aqui contribuindo com um pouco, né, um pouco da sua vivência dentro de quadra e agora também o fora de quadra, né? A gente vai acabar comentando sobre isso, da sua nova função hoje, no caso atualmente. Tá? Um prazer, Gabriel, tá contigo e a bola é sua, meu querido. Não, obrigado, Kaique. Obrigado pelas palavras. Prazer é meu. Prazer é meu participar aí. Né? Sempre bom tá falando de futsal, estar em contato com o pessoal do Brasil, né? Hoje eu tô morando na Suécia já faz alguns anos. E é sempre bom falar de futsal, né? Eu sempre acompanho o trabalho, né, de vários treinadores, né? Sigo acompanhando. E, e como eu falei, né? É muito bacana, é muito bacana trocar informações, trocar ideias e eu estou sempre à disposição. O prazer é meu aí. Obrigado pelo convite. Nós te agradecemos, Gabriel. Pessoal que está vendo essa reunião pela primeira vez, só reforçar aqui, a gente é um canal de YouTube, né, onde voltados somente para o futsal, né, futsal em geral. Então, você vai ver aqui preparadores físicos, analistas de desempenho, treinadores, jogadores e jogadoras. Então, vai ter uma chancela inteira de pessoas que contribuíram e ainda contribuem para a nossa modalidade. Pessoas que fizeram história e ainda fazem história na nossa modalidade. Então, para você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero que vocês assistam também os outros episódios, né, que tivemos aqui nesse podcast. E espero que vocês gostem e se inscrevam. A minha primeira pergunta para você, Gabi, é como é que foi que aconteceu essa tua paixão pelo futsal? Se foi algo muito genuíno da tua parte, se teve alguma influência familiar? Como é que foi a tua aproximação com a modalidade? Bom, eu acho que a minha história, né, com o futsal é mais ou menos, acho, de todas as crianças, né, de cidade pequena, digamos assim, né, no, no sul do Brasil. Sempre joguei bola com meus amigos na rua, acabei participando ali de equipes, né, de clubes, né, próximo à minha casa. Então, futsal foi onde eu também conheci meus amigos, né? Até hoje eu mantenho contato com o pessoal do Sul. Então, eu comecei muito novo, né? Comecei com 8 anos. Comecei jogando futsal no Clube Brilhante, né? E, e ali eu fiquei até o juvenil, né? Passei por todas as categorias ali. Depois acabei me transferindo para Carlos Barbosa. Mas o meu início acho que foi um início bem, bem normal, né? Acho que eu comecei nas escolinhas, depois comecei a disputar campeonatos da cidade, estaduais, e convivendo, né, nesse meio do esporte aí que é tão bacana, né? Claro que eram outros tempos, né? Bem diferente, mas foi muito legal e são anos assim que bem bem importantes na minha vida, né? Porque a gente acaba conhecendo os amigos, acaba se relacionando e acaba aprendendo muitas coisas juntos. Então, minha história foi bem simples, assim, com o futsal, mas foi bem bacana que até hoje eu mantenho um vínculo, né, com, com meus colegas de time, digamos assim, né? Bacana, Gabi. Como você falou, né, fez uma pequena introdução, né, um pouco da seu início ali no futsal. Hoje você está em um outro lado, né?
fora de quadra, exercendo uma outra função. E uma outra pergunta que eu te faço, cara, qual é essa diferença? Qual é a diferença que tu observou de um Gabriel dentro de quadra, né, e um Gabriel fora de quadra hoje, totalmente de uma outra função, saindo, tirando um pouco você de uma zona de conforto, quando eu falo no sentido de você estar acostumado àquele cotidiano de treinos, viagens, jogos, decisão, e hoje é um Gabriel totalmente mais, né, voltado ali para questão ali para ajudar no fora de quadra na questão do clube, apesar também, né, para explicar para o telespectador que está nos vendo aqui, o Gabriel não está no Brasil, né, atualmente está na Suécia, ele vai explicar um pouco isso, mas eu queria saber de ti, cara, qual é essa diferença que tu observa do Gabriel jogador, o Gabriel hoje exercendo outra função dentro do futsal? É totalmente diferente, né? A gente está jogando, está competindo, treinando, né? Eu sempre comento, né, com o pessoal, jogar até quando der, né? Até quando não aguentar mais, porque são mundos totalmente diferentes, né? Acho que quando a gente é jogador, quando a gente tem a oportunidade de ser profissional, né? Acho que, claro que a gente vive ali, né, o esporte praticamente 24 horas, mas são situações totalmente diferentes, né? A gente praticamente treina, vai para casa, não tem aquele pensamento 24 horas que é a cabeça do treinador, né? Então, às vezes o jogador não se dá conta que por trás de cada treino, de cada sessão, de cada exercício, o treinador tem que estar planejando e vendo mil situações, né? Então, eu joguei muitos anos, né, em Carlos Barbosa, depois acabei indo para a Espanha e, claro que aprendi muito, né, em Carlos Barbosa, na Espanha, aprendi muito com os outros treinadores, acredito que isso dá dá um não digo vantagem, mas dá uma certa experiência, né, de já ter vivenciado, acho que isso é bastante importante, porque quando, quando a nossa carreira acaba, né, infelizmente, o tempo passa, né, e é lei da vida, eu acredito muito que a gente tem que se preparar, né, para ser treinador, porque não é fácil. Eu optei, eu optei por isso, né, eu acabei depois que eu me mudei aqui para a Suécia, eu acabei indo fazer os cursos da UEFA na Espanha, né? Eu acabei fazendo o curso do UEFA A, B e C. Aprendi muito lá e principalmente resgatei muitos detalhes assim que a gente normalmente não que não se dá conta, mas às vezes a gente acredita que os jogadores já dominam muitas coisas, a gente acaba não dando muita atenção para coisas muito básicas, né? Então, como repito, né, depois que eu parei de jogar, acabei fazendo os cursos e todo esse processo, né, de ver as necessidades do time, de, de fazer um scout bem feito, de esses detalhes que, como eu acabei vivendo isso muitos anos, já estava meio no automático, né? E claro, e agora estou do outro lado, né? Então é uma preparação extra, digamos assim, né? Tem que colocar muita energia, tem que se organizar bem, né? Então isso foi muito válido, né? Eu aprendi muito lá, como eu comentei, porque principalmente no esporte de competição de alto nível, né? Praticamente todos os jogadores já controlam muitas coisas, né? De ataque, defesa, e então eu acho que não adianta nada, né? A gente ter o conhecimento, ter vivenciado muito, mas não saber identificar, não saber passar isso para o jogador, passar as informações que tu quer. Então, eu
eu tive esse cuidado de tentar me preparar, tentar me programar bem, né? Para realmente tentar, tentar ajudar, tentar passar as informações e as coisas que eu acredito, né, dentro de um time, tanto em parte técnica, tática, né, de gestão, de grupo. Então, eu acabei fazendo esses cursos que me ajudaram muito. E, e depois disso, né, surgiu a situação de treinar aqui a seleção feminina, que que foi uma situação totalmente diferente do que eu vivi nos últimos anos, né? Situação totalmente amadora, né? Atletas totalmente amadoras que não tinham conhecimento do futsal, né? Então, isso, né, acho que tu frisou ali no início da introdução, que tira um pouco da zona de conforto e tu vai atrás e busca as melhores explicações, melhores maneiras e tenta conectar com os jogadores, né? Então, mas voltando, né, à tua pergunta, é totalmente diferente, é totalmente diferente jogar e treinar. Claro que te dá uma base muito grande, porque tu acaba lembrando de muitas coisas, de muitos treinadores que passaram, né? Tu acaba se identificando, a tua filosofia acaba se identificando muito com esses treinadores, né? Então eu tentei absorver muitos treinadores que eu tive no Brasil, na Espanha, né? E claro, de outros treinadores que a gente compete e vê, né? E vê situações aí principalmente na Liga Nacional, né? Que tem treinadores de características diferentes, digamos assim. E a gente tenta absorver tudo, porque é essencial, né? Ter as tuas ideias, mas tentar buscar, né, informações que tu acha pertinente, que tu acha importante de outros treinadores, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. São mundos totalmente diferentes, mas claro, né, que a bagagem ali de ter jogado e competido muitos anos, isso ajuda muito, né? Principalmente em momentos de um pouco de estresse, né, digamos assim. Gabriel, o Léo aqui de Curitiba, sou conterrâneo teu aí de Pelotas, no Rio Grande do Sul. É, É, primeiramente, parabéns, cara, pela tua carreira aí, por ter levado o futsal pelotense aí para o mundo inteiro. Acredito que seja, se não for o atleta, na minha opinião, de maior sucesso, né? Mas se não for o maior, eu estar entre os três maiores lá do futsal pelotense. Cara, você fez a base toda tua no Brilhante, né? Um clube que muita gente conhece, né, no Rio Grande do Sul por trabalhar muito forte a base, né? Com categoria de base, formação do atleta e principalmente da pessoa. Fazendo uma comparação hoje com as tuas meninas que você trabalha, que nem você falou agora há pouco pra gente, que é um pouco amador ainda o futsal sueco, o que que você consegue hoje extrair, principalmente do que você aprendeu lá na tua base, na época de base mesmo, que você acredita que você consegue transferir isso para tuas atletas e que você consegue aplicar assim, pô, realmente isso aqui na base faz bastante diferença e eu consigo identificar que as meninas não têm isso hoje, que eu na minha época vi lá há muito tempo atrás, quando eu ainda estava na categoria de base. Fala, Léo, tudo bem? Não, prazer, obrigado aí. Bom, cara, eu acho que para poder responder bem, né, essa pergunta, eu acredito muito, né? Eu acredito muito que não só no futsal, mas em todos os esportes, eu acredito muito que os treinadores devem tentar convencer e tentar colocar mais energia nos fundamentos, né? Que eu chamo ali de fundamento? De passe, de controle, de recepção, de leitura de ataque, de defesa. Eu acho que, que isso é uma coisa que eu acredito muito, né? Que os treinadores devem colocar muita energia nos fundamentos. Por que que, por que que eu falo isso, né? Porque eu tive uma impressão, né, equivocada num primeiro momento aqui, né? Porque as jogadoras aqui na Suécia, né, dando um exemplo daqui,
o futebol feminino é muito forte aqui, né? Porque as meninas, é normal as meninas jogarem futebol na escola. Não. Hoje no Brasil, o futebol feminino está muito mais popular, mas nem se compara aqui, sabe? Aqui tem muito da cultura, igualdade de gênero, coisa e tal. Então as meninas aqui, elas são boas jogadoras de futebol. Mas claro, no futsal, a gente encontra muitas jogadoras, né? Isso me ajudaram, e hoje eu entendo, né? Que são algumas jogadoras frustradas, não no sentido é que não conseguiram, né? O sonho maior era chegar na seleção de futebol de campo, né? E como o futsal é muito novo, a gente nota que elas têm uma noção, uma base boa, mas claro, o futebol e futsal são jogos completamente diferentes, né? Então, foi uma das coisas, né, que tu frisou bem ali, tema de fundamentos. Eu tentei, né, resgatar muitas coisas que, que eu trabalhei quando era jovem, e muitos detalhes. Aprendi muito também com outros jogadores, né, que tinham qualidades assim incríveis, né. Eu acabei tendo sorte de coincidir com muita gente boa, né, boa mesmo, que eu falo com fundamentos assim acima da média, né? Então, eu acredito que me ajudou muito, né, ter, ter passado muitos anos da minha infância e da base no Brilhante, em Carlos Barbosa, mas eu acho que, como eu comentei antes, né, a gente vai tentando pegar um pouquinho de cada treinador, né? E, e claro, quando eu comecei esse projeto, eu vi que eu realmente deveria colocar muita energia nisso, não numa situação analítica, né, mas numa situação geral, porque claro que eu tinha mil ideias, ainda tenho algumas ideias, né, que a gente de ataque, principalmente de ataque, mas aí se a gente para e pensa, as jogadoras e os jogadores, né, quando falo de jogador, eu falo do jogador em geral, precisa controlar muito os fundamentos. Não adianta eu chegar e querer brincar com elas de PC, de Cassiano, de, sabe, que tem movimentações e sistemas, se elas não controlam o básico do fundamento, né? Eu sempre dei o exemplo para elas. Eu falo, olha, eu acho que não é só no futsal, não coloque a energia para vocês serem melhores jogadoras, não é para o Gabriel, isso é investimento para vocês, porque é assim que funciona, né? E eu dava muito exemplo do pessoal do basquete também, né? Pô, você vê o pessoal do basquete, eles ficam lá 20, 30, 40 minutos antes dos treinos, antes dos jogos, depois dos treinos, depois dos jogos. Então, eu dava muito esse exemplo para elas fazerem uma autocrítica, uma análise, o que precisa melhorar e coisa e tal. Claro que ajudava em muitas coisas, mas que tentava convencer elas, né? Que eu acho que esse é o primeiro passo, não adianta, porque na situação atual aqui, que é muito amador e um esporte novo, como eu falei, não adianta a gente, ok, vamos botar um sistema de 4-0 se elas não controlam passe e controle, então não tem cabimento, é um erro grave, não é, acho que não é legal com elas, sabe? Então, mas voltando, né, para tua pergunta, né, Léo, que eu tentei absorver muitas coisas, né, de treinadores, de exercícios e situações, né, claro que hoje o futsal mudou muito da minha época, né, o Peri sabe bem aí, né, nossa época não existia muito, né, a variedade de exercícios que existe hoje, treinar situações específicas. Então, na nossa época não existia muito isso, né? A preparação física era outra também. Então, eu tentei, né, tentei do tempo desde que eu cheguei, tentei implementar e investir como eu ia passar isso para elas. Não adianta tu saber para que serve uma finta, mas tu não sabe explicar para elas, elas não sabem identificar. E eu tive a sorte também que antes de começar nesse projeto aqui, eu tive 6 meses num time da França, né? Que eles me
no Access da França, que eu acabei ajudando um pouco a estruturar o time, que eles tinham a intenção de crescer, afinal o projeto não deu certo, né? Mas enfim, nesse tempo que eu tive na França, uma semana antes de começar a pré-temporada, o presidente mandou o treinador embora, né? Não sei como, não sei o que aconteceu, mandou o treinador embora. E, e aí eu falei, caramba, velho, e agora, cara? Vamos ficar correndo aqui 3 semanas? Não dá, né? Vamos ter que... E aí surgiu a situação, uma ideia, e comecei a contactar, e acabei convencendo o Zego de passar 2 semanas lá, né, lá na França. O Zego Pô, que legal. sou fã dele, né? Um gênio. Então, e com o Zego ali, eu acabei tendo, né, um doutorado, né, cara? A gente ia para os treinos, eu via os treinos dele focado em fundamentos, na parte, né, individual dos jogadores. E depois dos treinos tomava uma cerveja e as coisas parecia que a gente se entendia muito bem, né? Então, ali foi quando eu realmente tive a certeza, assim, né, com um gênio como o Zego explicando e detalhando, eu acompanhando todo o trabalho dele, nos treinos ali, eu vi a importância mesmo, né, de um treinador tentar convencer e colocar energia um pouco nos fundamentos, né? Claro, eu falando da situação atual aqui, né? Eu acho que em times aí de liga nacional, que são todos profissionais, né? Claro que tem uma diferença aí de investimento, mas no Brasil a base é muito boa, né? A gente tem muitos bons treinadores, a base é muito boa, os jogadores são bons, os jogadores estão acostumados a jogar e a competir, eles têm muitas horas de treino, então eu acredito que é um pouco mais fácil, né? E aqui eu tive que resgatar, né, como tu falou, né, Léo, resgatar e lembrar de muitas situações e tentar e tentar organizar, né, as minhas ideias e passar para elas a importância de controlar os fundamentos, porque eu acho que aí fica tudo mais fácil. Se quer jogar um 3-1, ou falso pivô, ou 4-0, ou 2-2, o que seja, é muito mais fácil para o treinador e as jogadoras vão se sentir mais confortáveis na quadra, né? Então, foi mais ou menos essa essa ideia que eu tive, assim, de tentar buscar situações claro, né, aprendi muito também com os jogadores que eu convivi e tive, né, principalmente ali na seleção. Tu vê o Vinícius, o Marquinhos, o Schumacher, o Lenísio, o Falcão. Então, claro, vendo a facilidade que eles tinham para fazer determinadas coisas, a gente acaba prestando cada vez mais atenção, né? Então, me estendi um pouquinho aí na resposta, né? Mas acho que é isso. Eu acredito muito nessa importância, porque a partir de quando os jogadores começam a controlar e entender melhor o jogo, entender como utilizar os fundamentos, né? Acho que fica tudo mais fácil para a vida do treinador e para o jogador também, né? Gabriel, quero tirar uma dúvida com o senhor. Qual é o clássico que é mais difícil de se jogar? O clássico sul-americano ou o clássico europeu? Assim, por times e por seleção. Qual é o clássico mais difícil de se jogar? Bom, eu acredito que é difícil responder, né? Porque na minha época, por exemplo, né, que eu tava na seleção ali, que eu passei alguns anos, a Argentina ainda não estava no nível que está hoje, né? Digamos assim. Desculpa, o nosso clássico mesmo era contra a Espanha, né? E de clubes, no Brasil, acredito que a Liga aí é a competição mais disputada, sem dúvida, né? Sem dúvida, acho que é a liga mais disputada, mais que a Espanha, mais que Portugal. Bem que hoje Portugal está num nível ali de esporte em Benfica, né, muito alto, mas eu acredito que os dois estão bem acima dos outros times em Portugal, né? Então eu acredito que em termos de clube,
clubes no Brasil, uma liga muito competitiva, e hoje, né, esse é o, é o clássico aí que se destaca mais. Então, é bem difícil a tua pergunta, porque quando eu tive na Espanha também, a gente jogava, o clássico era Interville e El Poço, né? Que no time do El Poço tinha o Vinícius, o Wilde, o Cisso, os jogadores da seleção espanhola ali, o Kiki, o Álvaro, era um time fortíssimo, né? E do nosso lado ali no Interview era o Marquinhos, o Neto, o Schumacher, né? Eu, os irmãos, que eram o André e o João. Então esse era o clássico na minha época, né? Então hoje já mudou um pouco. Hoje já o Barcelona é o que tem hegemonia na Espanha, né? Acredito que está bem acima dos outros. Então eu acho que o futsal também evoluiu muito, né? Acho que antigamente a parte física dos brasileiros e dos sul-americanos se destacava mais. Hoje eu acho que está bem igualado, né? Então eu acredito que pela quantidade de brasileiros que tem na Europa também, né, acaba ajudando eles, né, nesse nível de competitividade. Mas hoje mesmo eu acredito que, que, o, que os times europeus, não que eles sejam melhores que os brasileiros, mas eu acredito que eles estão mais preparados, eles têm mais competições organizadas. Então, eu acredito que hoje, por toda essa estrutura, né, de organização, de campeonato, né, UEFA de seleções, Champions League, hoje eles têm mais de um time por país na Champions League, sabe? Enquanto aqui na Sul-Americana a gente não vê, né, esse mesmo desenvolvimento, digamos assim, da modalidade, né? Então, hoje eu acredito que os europeus estão um pouco na frente pela organização e pela, pela entrada, digamos assim, né, de muitos estrangeiros, né, nas ligas, né? Hoje está uma liga muito, muito competitiva devido aos estrangeiros. Então, acho que eu não respondi muito clara a tua pergunta por causa dos anos, né? Mas eu acredito que antigamente era um pouco diferente e hoje, acredito que hoje aqui na Europa é um pouco mais competitivo. Boa noite, Gabriel. Saulo aqui de Cascavel. Primeiramente, parabenizar aí pela carreira como atleta. Eu que trabalho na modalidade, você inspira muitas pessoas. E eu queria estar sabendo aí, Gabriel, sobre o apoio da modalidade aí na Suécia, que você falou anteriormente que é bem amador e tudo mais. Eu não digo nem questão de apoio financeiro, não. Eu digo apoio para você montar um staff, sabe? A questão de aceitação dos atletas, que aí, como você falou, tem a questão do futebol, se não teve ego. Como que está sendo essa aceitação aí? Valeu, Saulo. Obrigado aí pelas palavras. Então, Saulo, como eu comentei aqui, é bem amador, né? Então, eu acho que a federação desculpa, e os times deveriam se espelhar, né, em times, por exemplo, aqui da Finlândia, a seleção da Finlândia que vem fazendo, a federação, né, vem fazendo um grande trabalho, exatamente na parte de organização, de staff, que isso a gente sabe que hoje é primordial para desenvolver um projeto, né? Então, quando eu falo que é amador, eu falo não só que é um esporte novo das jogadoras, eu falo que, que para crescer a gente precisa ter essa estrutura de staff. Hoje, por exemplo,
a seleção aqui, o departamento da seleção da Suécia, não tem um preparador físico, não tem um preparador de goleiro. Então, são coisas básicas. São coisas básicas que em qualquer time no Brasil, né, um time que quer competir, isso é primordial. Então, por exemplo, uma análise de desempenho, isso nem se cogita, porque eu acredito que primeiro vem antes um preparador físico, sabe? Então, nesse sentido que eu notei muito que é muito difícil tu chegar a um nível competitivo se tu não tem uma base, sabe? Então, isso que acaba incomodando muito, né, os profissionais que realmente querem crescer, querem evoluir, mas tem essa barreira, porque hoje mesmo, né, eu acredito, falando do futsal feminino, a Espanha está num nível excelente, mas é muito trabalho por trás. Eles têm preparador físico, preparador de goleiro, tem analista, tem psicólogo, tem doutor, eles se reúnem, elas se reúnem frequentemente para treinar. E eu falo isso porque eu conheço a treinadora, né? Eu acabei fazendo os cursos, né? Como eu comentei anteriormente na Espanha. Ela foi uma das professoras, os professores. Então, eu sei o trabalho deles e isso é nítido na quadra, né? Então, não tem como tu competir com uma seleção. Competir, eu digo, não estou dizendo ganhar, digo competir de igual para igual, né? Então, hoje, nesse sentido que eu falo que é bem amador. Então, eu não culpo as jogadoras. Ao contrário, acho que elas fizeram e fazem mais do que devem pelas condições. Mas é difícil porque é um esporte novo e eu acredito que o intercâmbio é a melhor oportunidade para crescer e para se desenvolver, né? Eu acho que na Espanha aconteceu isso anos e anos atrás, quando começaram a chegar os brasileiros, na Rússia também. Não digo que sejam os brasileiros, mas esse intercâmbio, né? Então, hoje eu acho que na Suécia, aqui no geral, precisa de treinadores, né? De treinadores para criar uma liga mais competitiva, tanto no masculino como no feminino, porque eu acredito que esse é o caminho, né? É tu ter um staff, uma organização, uma equipe que os jogadores vejam, né, que as coisas estão progredindo, acho que isso é primordial. Então, nesse sentido, assim, que eu falo que é um pouco amador. E a aceitação é um pouco relativo, né? Vai de cada pessoa, de cada clube, de cada região. Mas eu acho que a Finlândia, aqui na Escandinávia, está muito na frente, porque realmente apostou nesse caminho, né? Teve um treinador estrangeiro, começaram a fortalecer a liga, a se organizar na parte física. Então, foi foi um salto assim absurdo. E hoje a Finlândia, né, no masculino, jogou aí fases finais do europeu, se não me engano, jogou as quartas de finais, acho, contra a Itália. Então, isso é um trabalho de muitos anos, né? De muitos anos, né, Saulo? Então, eu acredito nisso, né, que é trabalho. E o feminino da Finlândia está mais ou menos nessa mesma linha, né? Claro, devido às proporções do nível feminino atual para o masculino. Então, eu acredito que é um processo, desculpa, que eles têm que passar aqui, mas realmente eles têm que colocar energia e têm que querer, né? Até brincava com alguns aqui que eu sou brasileiro, né? Claro que eu quero estar vinculado com o futsal, mas eu não vou conseguir convencer eles. Eles têm que querer, né? Então, eu penso mais ou menos nessa linha, assim, sabe, só. Bora lá, Caio. Bom, boa noite a todos. Primeiro, parabenizar o Kaique aí pela iniciativa, né? E agradecer ao Gabriel por estar aí com a gente, o cara, né?
sensacional. E, Gabriel, queria te perguntar o que que tu coloca como mais importante, né, como técnico, né? O que que tu dá de importância para a parte técnica, tática, gestão de grupo, enfim, de tudo que envolve aí o técnico com o elenco. O que que tu coloca como assim, não falo porcentagem, mas as principais, os pilares, tá? O que que tu identifica assim como mais importante e o que que tu levou de cada técnico? Sim, por exemplo, de fulano o dia a dia, ciclano parte tática, treinos, enfim, jogo, cara, treinador de jogo, treinador do, sabe? E essa aqui é mais rápida, tá? Comunicação na Suécia aí para um técnico que chega, tá? Como é que tem o inglês ele se vira? Sim, bom, até eu vou começar respondendo pela comunicação aí, né, Peri? Aqui o nível de inglês é muito alto, né? O inglês deles é melhor que o meu, né? Pra você ter uma ideia, é bem melhor. Então, aqui na escola, né? Tem algumas matérias que é tudo em inglês, então se tu não tem um certo nível, tu não consegue nem avançar na escola, né? Claro que, que tem muita ajuda, não é aquela coisa, faz uma prova, tá aprovado e segue, sabe? Então, aqui no sistema deles, né, educacional, o nível de inglês aqui é muito alto. Então, foi muito tranquilo nesse sentido, né? A comunicação, eu tô há um ano e pouco, estou estudando aí sueco, mas ainda não tô, não tô num nível, né, de para passar informações importantes, né, para ter uma conversa, tá tranquilo, mas para algumas situações de trabalho, coisa e tal, é melhor o inglês. Então, é bem tranquilo, porque o nível deles aqui é muito alto do inglês, né? Então, qualquer adolescente aqui já controla perfeitamente, então é bem tranquilo nesse sentido. Bom, Peri, eu aqui na seleção, eu acabei, quando eu cheguei, né, há 2 anos atrás, teve muitos problemas aqui de relacionamento e jogadoras que eu não posso opinar e não posso dar minha opinião e comentar porque eu não estava lá, né? Mas teve muitos problemas e as jogadoras denunciaram os dirigentes por racismo e foi bem feio aqui, foi bem pesado. Muitas brigas dessas jogadoras que se sentiam um pouco especiais, né, em relação às outras. Então, quando eu cheguei aqui, né, a minha primeira preocupação foi que as jogadoras entenderam um pouco a realidade, né, que era bem amador, e que as jogadoras tivessem prazer de estar na seleção, né, que isso aí é uma coisa primordial, né. Então, essa foi minha primeira preocupação, montar um grupo onde seria primordial, né, a boa convivência, a atmosfera do grupo. Essa foi a minha primeira preocupação, mas foi por urgência mesmo, né? Porque eu acabei jogando em times que era bem difícil, né? Como no Interview e às vezes era muito ego e então para mim era uma situação assim no mundo profissional, eu acho que é mais fácil lidar com isso, né? Mas quando tu tá num nível mais amador e é um pouquinho, tu tem que ir um pouco mais de cuidado, né? E o universo também feminino é um pouquinho mais especial nesse sentido, né? Então a minha primeira preocupação foi conectar com elas, né? Conectar com elas porque, como eu falei, elas nunca tiveram informação, elas nunca tiveram treinadores de futsal e claro, principalmente aqui na Suécia, não, eu vim aqui pelo meu tema familiar, né? Eu acabei, não vim aqui para ser treinador, mas
claro que elas têm informação, que eu joguei profissionalmente minha vida inteira, tive na seleção, passei por alguns clubes que eu vivi do futsal, né? Então, isso acabou. Eu tentei jogar isso, né, para um lado positivo, né, não assustar elas, porque aqui, como eu falei, não dá para chegar num clube e tentar implementar sistemas se não sabe o básico. Então, para mim, o primordial foi primeiro conectar com elas, tentar identificar as necessidades básicas, né, que nesse caso foram temas de fundamentos, informações básicas de jogo. Foi isso que eu tentei, tive que mudar, né, meu planejamento, porque no primeiro encontro, né, no primeiro camp, eu pensei em fazer algumas coisas, mas quando eu cheguei e vi esse turbilhão de informação, eu tive que priorizar algumas coisas, né? Então, minha prioridade foi isso, tentar conectar com elas, até aproveitando o gancho, já pegando, né, situações de outros treinadores, né, que o PC, né, quando eu tive PC na seleção, e ele sempre, quando implementava algumas coisas, sempre deixava muita vontade dos jogadores, colocava as ideias dele, mas ó, se tu correr para lá tá certo, se correr para cá também tá certo. Então, isso me ajudou muito a conectar com elas, dizer para elas que não existia movimento errado, mas que a gente tinha que tentar pensar mais ou menos a mesma coisa. Isso foi no início, né? Então, eu acabei seguindo essa linha, né, Peri, de conectar com elas, de quebrar aquela barreira, né, de ex-jogador e um cara que viveu do futsal e que elas me vissem, né, como um cara de outro planeta ali, cara, esse cara sabe futsal, mas futsal aqui é outro. Então a minha ideia foi conectar com elas de uma maneira bem simples. Então, e nessa nesse processo, né, tentar deixar de lado tudo que tinha passado de ruim e tentar focar, né, num processo normal de desenvolvimento, né? Então, realmente, eu comecei do zero em termos de grupo, em termos de tática. Então, eu acabei me descobrindo muitas coisas que eu deveria pesquisar mais a fundo e buscar, né, detalhes de quando eu comecei a jogar, a treinar e tentei explicar de uma maneira muito simples, e tentei dizer para elas que não existe, não é no Brasil que está certo, na Espanha, em Portugal, que a gente ia buscar a nossa identidade e que elas não, não olhassem para a seleção espanhola e vissem elas como se fosse de outro mundo, né? Então essa foi a minha prioridade principal, assim, no início, né, Peri, de, de conectar com elas e pouco a pouco fui colocando as minhas ideias, né? Tentei tentei começar com situações muito simples de dualidades, né, de jogo de dois, de diagonal, paralela, de todas as opções que elas tinham, né, de jogo de dois. A partir de aí eu coloquei um simples movimento, né, de uma buscada no meio, porque aqui eu identifiquei que elas jogavam paradas, né, por falta de informação, por falta de treinadores que explicasse, olha, quando tu está se movendo, é mais difícil para o defensor. Então, por isso que a gente precisa se movimentar. Não é porque eu acho que é bonito, é porque eu acho que quando a gente está se movimentando, a gente acaba já desajustando a defesa e acaba criando dificuldade para a defesa. Se eu tô com a bola parada e tento passar, né, tento encarar um contra um, é mais fácil para o defensor. Então, essas coisas básicas, assim, né, Peri, que acredito que para ti
né? Tu tá em alto nível há alguns anos. Não que tu tenha esquecido, mas às vezes dá um choque, né? Quando a gente fala desses detalhes, né? Então eu comecei, né, implementando situações básicas de defesa. Olha, vamos, nossa defesa aqui para a gente pensar todo mundo junto, vamos dar prioridade para defender o centro, né? Se a jogadora conseguir ganhar a ação individual de 1 contra 1, o back faz a cobertura, o ala contrário fecha, porque aquele jogador lá da ala oposta não é tão importante, então vamos ajudar. Então, esses detalhes, assim, Peri, que eu tentei, né, e me surpreenderam, porque elas não sabiam, né, mas que eu tentei deixar bem claro para elas, né? Deixar bem claro, ó, em defesa vamos fazer assim, em ataque tem os gols, né? Fui atrás de estatística, né? Principalmente no Brasil e na Liga Espanhola. Já, olha, os gols acontecem muito em ações de dois jogadores, dualidades. Então vamos treinar isso, porque o sistema é só para nos ajudar, só para a gente pensar a mesma coisa, mas o que diferencia, né, durante o jogo, eu acredito muito que passa por ações entre dois jogadores, né? Então foi nesse sentido assim que eu comecei a, a conectar com elas, fui entendendo que cada vez mais, né, que cada jogador é diferente, né, cada pessoa é diferente, então tentei colocar, isso aí vai também com que eu aprendi de alguns treinadores, né, um treinador da Espanha, o Juan, até ele está no Valdepenhas hoje, não, está no Manzanares hoje, se não me engano. Eu, como eu comentei, né, no interview a gente tinha muitos egos, né, e muitas brigas, e, e depois, né, quando no final de carreira ele me levou para a Itália, para o time dele, e a gente conversando, e ele falou, não, Gabriel, eu sempre tento colocar o meu nível de punição, exigência, né, não sei se seria punição a palavra certa, no jogador mais importante, né, tipo, olha, se o jogador mais importante cruzar essa linha, eu tenho que agir. Então, esses detalhes, assim, eu acabei lembrando de muitos treinadores, né? E acho que até entrando um pouquinho já numa outra pergunta que tu comentou, né, Peri, de treinadores, né? Esse foi um exemplo do Juano, né, que era um cara que gostava muito de cuidar a gestão de grupo, e foi uma coisa que eu, sinceramente, eu não estava preocupado com isso antes, mas tive que me preocupar pelos os acontecimentos anteriores, porque como eu comentei, quando está no ambiente profissional, eu falando como ex-jogador agora, né, ali no interview, cara, não tinha churrasco, sabe? Não tinha churrasco, a galera se respeitava e coisa e tal, mas não era aquele grupo, né, de amizade, não tinha. Então, eu acabei tendo que prestar um pouquinho mais atenção nisso aí, né? Então, conseguia extrair muitas coisas bacanas do Juan, né? Como gestão de grupo, Candelas também, né? Um treinador que eu tive ali no interview, era um cara que sabia controlar bastante os egos dos jogadores, né? E é um cara especialista nisso. E o PC, né? Que inteligência pura, né? Acho que o PC em termos de ataque, de criar, a maneira de explicar os fundamentos, né, que ele colocava para os jogadores de uma maneira muito clara, né, de tentar deixar tudo bem mastigado para o jogador, digamos assim. Foi uma referência que eu tive também. Em termos de bola parada, né, que hoje a gente sabe que pode decidir aí, né, pode decidir muitos jogos. Eu tive uma, uma, uma sorte de coincidir com o Cani. O Cani hoje ele é treinador da Sub-19 da Espanha.
Ele era auxiliar técnico do Marc Carmona no Barcelona. Só que ele que controlava toda essa parte de lateral, escanteio, defesa. Então aprendi muito com ele, apesar de ter chego em Barcelona um pouquinho velho. Eu aprendi muito com ele, né, nessa parte de falando de ataque, né, de como ler a defesa contrária. Bom, eles estão marcando individual, vamos fazer tal coisa, vamos identificar a zona que a gente tem que atacar. Então essas coisas eu acabei também pegando muito do Cani, né? E eu acho que foram esses os treinadores assim que me chamaram mais atenção. Claro, o Jarico também, né? A forma que ele levava o grupo, a forma que ele gestionava, né? Então a gente acaba, né, Verinho, até com certeza vou esquecer de muitos detalhes, mas a gente acaba pegando, né, cada situação de cada treinador e acaba ajudando, né? Ajudando muito. Então, eu acho que foi mais ou menos isso, foi mais ou menos esses treinadores assim que eu tive uma base, né? E como eu comentei no início, a minha ideia foi conectar com elas, foi começar do zero para realmente elas sentirem, né, que que a gente está pensando, está colocando energia no processo, e isso é muito importante, principalmente no futsal feminino, que ainda é muito discriminado e as jogadoras, elas, principalmente aqui, elas precisam sentir que os treinadores estão colocando energia no trabalho, estão se preocupando com elas precisam desse ponto do treinador, sabe? Então, foi mais ou menos isso aí, né, Peri? Beleza, Gabriel. Cara, prazerão aí. Estão me escutando? Dá para escutar? Acho que o meu fone tava com problema. Show, Tô escutando, Thiago. show, Gabriel. Cara, foi muito legal quando você tocou num ponto aí sobre os treinos de arremesso. Por coincidência, esse final de semana eu vi um documentário do Kobe Bryant e ele fala do início da carreira e tal, e ele falou que ele chegou a um ponto de treinamento que ele fazia 800 arremessos dia. E se ele errasse um arremesso, ele zerava a contagem. Então você estava lá nos 740 arremessos certos. Se ele errou, ele zerava e começava desde o início. E aí, uma frase que falou no documentário, eu achei muito bacana, que era assim, a vontade de se preparar deve ser maior que a vontade de vencer. Então eu sou um cara assim que sou aficionado com treino. Eu acho que o resultado final ele vem do treino. E isso faz com que a gente pense bastante sobre treino. E eu tenho dedicado a estudar um pouquinho sobre treino, tática, procurar entender um pouquinho esse mundo. Eu estava lendo um artigo que fala que um jogador, durante uma partida, ele toma em média 2.500 ações por jogo. Ou seja, se um atleta toma 2.500 ações num jogo, eu acho que esse atleta tem que estar, no mínimo, preparado para tal. Eu acho que o que vai discernir um jogador de elite para outro jogador é esse entendimento do jogo. Então, eu acho que cada vez mais os atletas estão fazendo o quê? Se capacitando para poder chegar nesse caminho aí. Então, tendo em vista aí a sua experiência de Brasil, de Europa, como jogador e agora aí como oportunidade de treinador, tendo os cursos que você fez, que você acha que está faltando para a gente chegar naquele nível top, assim? É o entendimento do jogador para o jogo ou é uma parte técnica, uma parte tática que tem que ser mais aprofundada para a gente pensar em um nível europeu? Cara, brigadão aí, de antemão, eu já agradeço a resposta e foi um prazer. Valeu, Thiago. Não, eu acho que a parte, se tratando assim de alto nível, nível médio e alto, eu acho que a parte técnica e tática, elas estão interligadas, né? Eu acho que, que por exemplo, eu até enviei vários vídeos para as jogadoras, né, do Kobe Bryant, que ele acordava de madrugada para treinar, né? Eu gosto muito de exemplos de atletas e treinadores, né? Eu gosto muito de escutar palestras de treinadores de todos os esportes, assim, e exemplos de ex-jogadores, porque é muito bacana, né, a gente ver e escutar essas pessoas que vivenciaram, né, e tem uma experiência
né, gigantesca. Então, eu acho que o técnico e o tático tá relacionado, né? Então, eu acredito que, no meu caso aqui, né, como eu comentei que era, a gente começou literalmente do zero, eu optei por tentar tentar que elas controlassem a parte tática, desculpa, técnica, porque isso me ajudaria na parte tática, né? Então, foi essa a ideia que eu tive e acabou funcionando bem, né? E, e hoje, por exemplo, claro, né, que isso, no final da carreira de jogador, e hoje eu penso dessa maneira, eu acho que é primordial, eu acho que é primordial o treinador conectar com o jogador. Eu acho que isso aí é primordial. E eu falo isso porque até, pá, desculpa, eu falo isso porque quando eu jogava, quando eu tive alguns treinadores que às vezes eu não acreditava nele, às vezes ele me falava para fazer as coisas, mas ele não me convencia. Claro que então eu não fazia aquilo, porque eu não acreditava naquilo, eu não fazia. Então, eu acho que é diferente principalmente em ataque, né? Em defesa é mais fácil, porque se ele fala para te marcar e correr, tu tem que fazer, né? Mas em ataque, eu acho que o treinador precisa conectar com o jogador. Porque às vezes quando isso aconteceu muito comigo aqui, por exemplo, eu falava para elas tentar, que elas tinham que se equivocar, elas tinham que errar para começar a interpretar cada vez mais essas ações, né? Eu sempre estimulei elas muito a tentar um contra um, coisas que elas tinham que errar, né? E, e, e quando uma jogadora, um jogador, eu acho que quando ele erra em alguma, principalmente falando já em um exemplo aí de alto nível, né? Quando ele erra numa transição, num passe, num ataque, o jogador sabe que ele errou, né? Acredito que na maioria dos casos, quando é uma situação clara, o jogador sabe que ele errou. Então, claro que às vezes o treinador é difícil, mas e acaba xingando, recriminando. O jogador sabe que ele errou. Então, eu acho que esse é um momento bom de tu conectar com o atleta. Por exemplo, o cara vai, cara, tá 2 contra 1. Ele vai, não passa a bola e tenta chutar e acaba chutando para fora, enfim. Daqui a pouco o treinador, cara, quando uma situação 2 contra 1, tu é um jogador bom. Tu não acha que é melhor tu passar e entrar no segundo pau, sabe? Então eu acho que essa situação técnica e tática, o treinador precisa conectar com o jogador, sabe? Isso, eu falo isso pela experiência que eu tive como ex-jogador, né? Que às vezes muitos treinadores me falavam coisas, mas eu não acreditava, porque eu não tinha aquela conexão com o treinador, que é diferente de respeito, né? Respeito sempre tem que ter, mas aquela conexão de tu explicar um detalhe, explicar alguma coisa, se o jogador vê que tem fundamento, ele vai fazer. Mas se ele não acreditar em ti, eu acredito que ele não vai nem tentar, sabe? Então, eu acho que essa é uma parte importante que eu aprendi muito, né, quando eu comecei a treinar, é ter essa conexão com o jogador. E claro, quando tem essa conexão, tu convenceu o jogador, olha, cara, tu finaliza muito bem com a perna esquerda, mas o pessoal já tá te marcando. Quem sabe tu não dá uma treinada com a direita também? Quem sabe tu não leva para fora e tenta, mas o meu chute é ruim. Não, tenta chutar no segundo pau. De repente alguém aparece lá. Daqui a pouco ele faz uma dessas, chuta no segundo pau, não é gol, mas ele, ó, aquele cara me falou faz sentido, sabe? Então, eu acho que isso é importante, sabe? Além de tu explicar uma situação técnica e tática, é o jogador acreditar que aquilo tem fundamento e que pode ser benéfico para ele, né? Então, eu acredito muito nesse sentido aí. Gostaria de agradecer a Kaique aí por
pela oportunidade de mais uma noite de conhecimento. Um agradecimento especial à Peri aí também, por estar enriquecendo a nossa reunião. E um agradecimento a você também, Gabriel, por estar disponibilizando um pouco do seu tempo, né? E para dividir seus conhecimentos aqui com a gente. Gabriel, eu estou falando aqui de Porto Seguro, na Bahia, cara. E dentro da minha realidade aqui, a gente também tem uma equipe feminina. O que é que acontece aqui com a gente? A gente também é amador, né? Uma estrutura muito amadora. E de vez em quando a gente sai nas escolas para garimpar essas meninas, né? Para participar da nossa equipe. E aqui a gente não consegue formar divisão de base de equipes de garota. Aí o que é que acontece comigo? Anda a vir, acontece de eu ter garotas de 13, 14 anos, que você já vê nelas um grande potencial e que eu sou obrigado a colocá-las, né, para treinar com a minha equipe, que tem meninas, mulheres de 28, 29, 30 anos. Eu gostaria de saber de você, se você já passou por essa experiência, né, e qual o conselho que você me daria, até em termos de planejar treinamento, né? Porque uma coisa é você dar uma carga para uma mulher de 28, de 29, de 27, e você tem que fazer esse equilíbrio, né? Você ter 3, 4 meninas de 14, 15 anos na equipe com mulheres já, né? Eu gostaria de saber se você já passou por essa experiência e qual o conselho que você poderia me dar, nesse sentido aí. Oi, Pedro. Então, eu não passei por essa experiência ainda, né? Mas eu acredito que, que o melhor, né? O melhor é realmente seguir essa linha, que essas jogadoras de 13, 14 anos, que elas não deixem de jogar porque não tem time, né? Porque eu acho que o papel aí do treinador é realmente que as jogadoras e os jogadores que eles se apaixonem pelo futsal, né? E sigam, né? E sigam tentando cada vez mais aí jogar e competir. Mas eu acredito claro que é mais trabalhoso, é uma situação um pouco ímpar, assim, quando a gente tem jogadoras de diferentes idades e diferentes níveis, né? Acredito que a diferença física também é bem complicada, mas ah, eu acho que tendo algum espaço, né, daqui a pouco divide ali meia quadra ou deixa uma parte para as jogadoras mais novas, que elas possam treinar ali e trabalhar bastante coordenação e fundamentos e jogo um pouco entre elas e chute, e daqui a pouco elas participarem de alguma parte junto com as jogadoras do time principal, digamos assim, né? E, e gradativamente, né? Acho que tentar introduzir elas cada vez mais com o grupo, né? Mas eu acho importante isso, que até te parabenizar aí, Pedro, porque não é fácil, né? E hum, ter, ter que lidar com essas situações imprevistas às vezes. Então, a minha dica, não sei se é a melhor dica ou não, mas acredito que pode ajudar alguns treinos. Quando quiser fazer um treino mais puxado, mais físico, mais um treino parecido com a situação de jogo do time principal, dessas jogadoras de 25, 30 anos, né? Tentar deixar essas jogadoras à parte e que elas sigam trabalhando, que elas passem mais tempo com a bola possível, que realmente esteja aproveitando, né? E esse tempo, né? Que a gente sabe que é complicado, tempo de quadra, né? A gente sabe de toda essa realidade. E uma coisa, né, até me estendendo um pouquinho, que, bom, vocês também são treinadores e devem ter passado por muitas situações assim,
sempre tem que pensar num plano B nos treinos, né? Às vezes a gente pensa, a gente planeja o melhor exercício, a melhor situação, pô, vou treinar assim, 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 daqui a pouco um jogador está doente, daqui a pouco não sai, os jogadores não têm a, a leitura, a percepção e realmente o objetivo do treino. Então, às vezes, a gente sempre tem que estar pensando, né, num plano B, se não der certo aquele plano A, digamos assim, né, cara? Então, aproveitando só o gancho aí, né, Pedro, que às vezes a gente tem que se adaptar em termos de quadra, de número de jogadores, né? Isso é uma situação bacana, é um desafio bacana, mas acho que vale a pena a gente daqui a pouco pensar, bom, se não der certo, o que que eu faço? E tem que ser muito rápido, né, cara? Tem que ser tudo muito rápido, não pode parar o treino, o que que eu vou fazer agora? Explicar 10 minutos, né? Então, eu acho que só aproveitando, né, essa deixa aí e comentando essa pequena situação aí. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho aí, Pedro. Ajudou sim, ajudou sim. Ajudou muito, Gabriel. É que é isso. Tem dias que você planeja o treino com duas goleiras, aí só vai uma. Então aí você tem que virar o mágico da situação, né? E essa situação, como eu te falei, essas meninas que a gente garimpa nas escolas, né, é aquele negócio. Se a gente não fizer isso também, aquele talento vai se perder. Ou até mesmo ela vai para outro esporte, vai para outra modalidade, né? Então, Sim. é a forma que a gente tem aqui de trazer elas, né? Mas valeu bastante, valeu pela dica. Muito obrigado. Não, obrigado. Boa noite, Gabriel. Boa noite, ao pessoal aí. Obrigado, Caio, pela oportunidade. Obrigado, Gabriel, também pela disponibilidade de estar aqui. Gabriel falou bastante que tal, a seleção ela é amadora e tal. Porém, tu não falou da tua rotina. Quanto tempo tu tem, como que tu trabalha, como que tu garimpa as meninas, tu tem um campeonato nacional feminino, tu tem uma categoria de base, como o colega falou de antes. Como é que tu faz esse trabalho no campo? Fala, Flávio, tudo bem? Bom, eu quando comecei aqui, né, há 2 anos atrás, foi tudo muito rápido, assim, e eu comentei, né, com o meu chefe, eu falei, olha, cara, eu não conheço a Liga Feminina aqui, não conheço as jogadoras, então, pô, façam a primeira lista, né? Façam a primeira lista aí, quais jogadores e coisa e tal, porque realmente eu não conheço. Eu posso assistir vídeo, mas, como eu comentei, teve vários problemas de relacionamento e situações, e essas jogadoras não participaram, por tema de federação. Então, eles fizeram a primeira lista, né? O pessoal da direção, digamos assim, e, e tem um espanhol, né? O nome dele é Carlos Olave, que ele é treinador de um time feminino na Liga da Suécia. Então, quando a gente estava conversando, ele me perguntando de auxiliar, eu conversei com o Carlos, falei, pô, Carlos, eu realmente quero que tu faça parte desse projeto aqui comigo, porque, cara, tu conhece as jogadoras aí, não só do teu time, mas tu tá jogando contra. Então, isso me ajudou muito, sabe, Flávio? Me ajudou muito, muito mesmo, porque, claro, né, que eu acabei convocando outras jogadoras depois que eu comecei a seguir mais, mas ele me ajudou muito nesse início, né? Então ficou fácil, digamos assim, esse esse start, né? E sobre a categoria de base, aqui como é um esporte novo ainda, como não tem uma liga, né, durante todo o inverno, digamos assim, tem muitos torneios de futebol, de futsal, desculpa. Então que são 2, 3 dias, no final de semana, sabe? Tem muitos torneios assim. E agora, o ano passado, que começou uma liga, né, mas é bem regional, bem amador também. Então, aqui foi mais ou menos assim. A gente tentou, no- principalmente no início, ver as jogadores que gostavam de futsal, que colocavam energia no futsal,
algum, quase todas as jogadoras jogavam futsal e campo, mas tentaram, né, se adaptar mais e mais ao futsal. Então, aqui eles são muito bons em termos de organização, mas, como eu comentei, não tem treinadores aqui, né, Flávio, de futsal. Então, a gente acaba tentando ver qual jogadora que realmente poderia se desenvolver e se destacar numa ideia que a gente pensa. Então, não é fácil, porque é claro que a gente vê alguns jogos, alguns torneios, coisa e tal, vê algumas jogadoras que se destacam mais, mas, por exemplo, é difícil porque a gente não tem aquela conversa de futsal com o treinador, sabe? Então, eu não tinha essa... Não porque eu sei mais que o outro, não é nada disso, é porque é um esporte muito novo aqui. Então, aqui foi mais ou menos nesse sentido, assim, sabe? Eu acredito que foi uma ideia bastante inteligente da minha parte, né? E realmente eu me dei muito bem com ele, com o Carlos, um cara que realmente conhecia muito bem o feminino e era um cara que tinha jogado futsal amador na Espanha. E na Espanha o futsal é um nível muito alto também. Então isso me ajudou muito aqui no início, sabe? Claro que depois eu fui convocando algumas jogadoras que eu achava que teriam um potencial para jogar futsal, para estar ali, né? Mas no início o Carlos principalmente me ajudou muito, né? Nesse sentido, uh, a gente teve muitas conversas e, e eu comentando com eles, cara, elas controlam isso, elas não controlam, elas sabem como defender, disse, não, Gabriel, não, aqui elas não chegam. Cara, elas, por exemplo, elas são muito disciplinadas, então se tu falar para fazer isso, elas vão fazer isso, sabe? Elas não têm aquele improviso da jogadora brasileira, digamos assim. Então, claro, é tudo bem diferente nesse sentido, sabe? Tu ter que conectar com elas e explicar, mas olha, tu passa e tem essa possibilidade de uma diagonal. Mas se estiver fechada, tu pode ir para paralelo, não tem problema. Então, eu tive muitas essas conversas com o Carlos para entender, né, até que ponto elas entendiam o jogo e assimilavam esses fundamentos básicos, né? Então, nesse início o Carlos me ajudou bastante mesmo, né? Bastante. E claro, e quando eu comecei a comentar de defesa e de ataque, quando elas começaram a entender que funcionava, que fazia sentido, até me surpreendi que algumas evoluíram muito rápido, né? Então, foi, foi bem gratificante nesse sentido, porque muitas não tinham informações e quando realmente receberam informação, acabou clareando muitas coisas, né, no jogo para elas, né? Isso foi bem bacana. Gabriel, mais uma perguntinha aproveitando o espaço. Cara, são duas perguntas. Uma é em relação, assim, se você tem aí algum contato, alguma proximidade com essa leva de brasileiras aí que foram nos últimos anos para o Brasil para jogar na Itália, Rússia, Espanha, se você chegou, se tem alguma procura de algumas atletas ou você consegue ter essa liberdade pelo tempo que você teve de seleção e por tudo que você tem dentro do futsal, né, construiu. E a segunda pergunta é em relação ao futuro. Você já falou no início para a gente que a tua decisão familiar, né, devido à família, acredito, da tua esposa, você fixou residência na Suécia. A decisão de se tornar treinador é realmente a tua decisão para daqui para frente? Foi uma opção para unir o útil ao agradável de estar na Suécia? Pretendes ir para algum outro meio, tipo futebol de campo, já que aí na Suécia a liga é bem forte. A gente teve, né, a Marta jogou muitos anos aí, né, o melhor do mundo aí pela Suécia, tinha um time bem forte. Então a gente tem essas notícias, né, acompanha aí a mídia que sabe que é bem forte.
E aí seriam essas duas perguntas para finalizar e te agradecer mais uma vez aí pela participação com a gente. Não, eu que agradeço, Leonardo. Então, é, eu tive muitos anos na Espanha, né? Eu joguei 10, 11 anos ali, né, no Interview e no Barcelona. E nesses 2 anos que eu tive na frente da seleção, a gente pegou os grupos mais difíceis, né, na classificatória para o europeu. No primeiro ano a gente pegou Espanha e Itália, né, que são 2 países aí que têm as ligas profissionais. E nesse ano, né, desculpa, ano passado, a gente caiu na chave da Espanha novamente, da Finlândia e Bélgica. Então, hoje o futsal feminino nem se compara ao masculino, mas já tem um europeu, mas são 4 chaves de 4 e classifica somente um. Então, quer dizer, tu cai no grupo da Espanha e Portugal, tu já está fora. Não, não é exagerando, não é? É que um nível é completamente diferente, sabe? Então, a gente acabou jogando contra elas e claro, né, o tempo passa para todo mundo, né? Então, muitas jogadoras hoje da seleção espanhola ali, elas eram pequenas na época que eu jogava ali no Interview e no Barcelona. E, e com as brasileiras brasileira é mais fácil, né, da gente chegar, conectar e conversar. Tenho contato com algumas brasileiras que estão na Itália, né? Tem algumas que estão na Espanha também. A Dani, uma que se naturalizou espanhola, joga na seleção. Então eu tenho contato assim, mas muito superficial, porque a gente acaba se encontrando nesses torneios, né? E a gente acaba conversando bastante. E elas me perguntam, né? Porque às vezes a gente tem a ideia que a gente, as pessoas, né, e amigos e alguns profissionais contactam, pô, o Gabriel tá na Suécia, mas cara, não é totalmente amador, como eu comentei. Então, aqui eles não investem né, eu estava conversando, acho que foi com o Sal, eles não investem em preparação física, eles não têm um planejamento daqui a 5, 10 anos. Então, quer dizer, falta isso aqui ainda, né? Então, nesse sentido, é muito amador. Então, a gente tem o network, a gente acaba, né, conversando, mas eu acredito que as coisas realmente vão melhorar quando os estrangeiros vierem para cá e treinarem elas, né, passarem informação específica de futsal, né. Então, eu, né, tenho contato com os brasileiros, me perguntam, e eu acho, né, que tomara, né, que daqui a uns anos seja uma oportunidade boa para elas, né, vir para cá, encerrar a carreira e poder contribuir para esse desenvolvimento, né, da liga, né, que consequentemente, tendo uma liga forte, a seleção vai melhorar, né? Então, eu acho que agora que eu comentei de liga forte, seleção, até desculpa, eu acho que o Flávio, né, tinha me comentado como é que era o tempo, eu acho que eu acabei não respondendo, né, Flávio? Uma das coisas que eu comentei muito com o meu chefe, só me estendendo um pouquinho aí, Léo, eu comentei com o meu chefe que eu falei, olha, porque o treinador da seleção hoje, eu acredito que em praticamente todos os países não tem muito tempo para treinar. Tu não tem aquela semana, bom, hoje eu vou treinar isso, bom, na semana que vem eu vou botar minha energia nisso, olha, o time está precisando disso. Não tem isso, né? Porque tu se reúne 2 dias e joga. Tu treina um dia e joga. Então, tu não tem muito tempo para treinar, né? Então, eu tentei sempre nos treinos passar as informações básicas, muito claras, né? Fui muito incisivo em algumas situações bem básicas. E eu acredito muito nisso, né? Que a gente precisa ter uma liga forte. Quando eu falo preciso, a Suécia aqui, mas eu acredito que em todos os países, para quando esses jogadores chegarem na seleção, eles controlarem todos os pontos, os fundamentos e as situações do jogo, porque a gente não tem tempo, né? Não tem muito tempo para treinar. E até foi uma situação que bacana, né? Foi uma experiência bem bacana,
que a gente, na seleção feminina, a gente tinha um movimento de ataque para iniciar o ataque, né? E claro, a gente sempre jogou contra defesas individuais. E quando a gente foi jogar contra a Finlândia defendia 2-1-1, né? Ah, duas jogadoras ali na primeira linha, né? Pressionando bastante. E, cara, a gente não tinha nem tempo para treinar, sabe? Foi um torneio na Croácia, então acabou que eu falei, pô, vamos treinar de manhã antes do jogo. Elas ficaram meio assim, não, vai ser um treino bem suave só para passar algumas informações. E para minha surpresa, elas assimilaram bem e a gente conseguiu, né, sair dessa pressão que era uma informação nova para elas, né? Então, né, voltando um pouquinho aí no tema do Flávio, é complicado. Eu acho que desde o aquecimento, tu tenta aproveitar ao máximo, né? Tenta aproveitar ao máximo para treinar um pouquinho de fundamento, para fazer uma brincadeira que relaxe um pouco elas em determinado dia, mas nessa brincadeira daqui a pouco tu tá treinando um pouquinho de velocidade, condução, sabe? Então, eu acho que na seleção o tempo é bem reduzido e tem que aproveitar ao máximo, né? E claro, sempre pensando que elas cheguem na melhor condição física para o jogo, porque não adianta tu chegar, ter 2 horas numa sexta-feira, tu treinar 2 horas e elas terem o jogo sábado, quer dizer, não adianta nada, né? Então, essas coisas foi um aprendizado bem bacana aí durante esse tempo, aprendi bastante a, pelo menos, tentar aproveitar o máximo tempo possível, né? E desculpa, tu comentou do network com as femininas e qual era a outra pergunta? Em relação ao teu futuro, você pretende realmente seguir nessa carreira, trabalhar na Europa, uma proposta do Brasil, ou ainda a tua estrutura familiar, né, a decisão familiar de morar na Suécia é o princípio, né, tipo, o principal objetivo? Não, realmente eu decidi vou ser treinador e se vier uma Sim, proposta, depois de algum tempo de experiência, eu posso, de é. repente, estar aí numa LNF 2025, alguma coisa assim desse tipo. Então, hoje, né? Hoje, como eu comentei, né? A minha filha começou a escola agora, tem outra filha pequena também, e, e foi mais uma situação que a minha mulher está trabalhando aqui, tá estudando e trabalhando na universidade, então não foi aquela situação, eu vou sair do Brasil e vou para a Suécia. Não, a vida meio me trouxe para cá, né? Então, não sei exatamente, sabe, Léo, futuro, assim, mas eu quero estar envolvido com futsal, assim, sabe? Coisa que me preenche bastante e sou feliz, né, cara? Então, eu realmente fiz os cursos, me preparei para estar pronto caso surja alguma oportunidade, mas agora, mesmo acredito que no futuro próximo, eu acredito que eu vou ficar por aqui ainda, né, pela situação de trabalho da minha mulher, e E hoje, né, até, não sei se eu comentei isso no início da reunião ou não, eu tive 2 anos treinando na seleção feminina, terminou meu contrato em dezembro, e eu tive conversando com eles querem que eu fique na área de desenvolvimento do futsal aqui, né, que eu não sei exatamente qual área vai ser, não sei exatamente o que eu vou fazer, né, tô pendente de uma reunião com eles, então possivelmente eu siga vinculado com eles, e hoje aqui é normal tu ter um emprego 50% num lugar, 50% em outro, né? E hoje, e hoje eu estou trabalhando num clube de futebol aqui que quer começar o departamento de futsal. Já começamos, na verdade, né? Então, ajudei eles, né? A gente tá montando escolinhas, né? É um clube de futebol da segunda divisão, mas tem muitos atletas, né? São quase 800 jogadores, porque pego masculino e feminino. Então eles querem oferecer futsal também para o clube, coisa e tal. Então eu acabo organizando todo o tema do futsal e ajudando os treinadores, né? Ajudando os treinadores a, a montar um treino, a pensar, né, o que eles devem colocar energia, né, no futsal em determinada idade,
Então, estou bem contente lá nesse clube, né? É bem amador, né? Como eu comentei, mas, né, respondendo a tua pergunta, eu quero seguir vinculado com o futsal, mas hoje, né? A princípio, eu vou ficar por aqui. Mas claro, a gente sabe, nunca planejei morar na Suécia, né? Mas os planos sempre mudam. Mas hoje os planos são esses. Gabriel, eu quero te agradecer desde já, cara, pela disponibilidade, pelo carinho, pela atenção. Dizer para os amantes aí do futsal e desse podcast acabou de assistir não só uma entrevista, né? Eu não trato isso como entrevista, eu trato isso como um bate-papo informativo, um bate-papo de variedades, né? Onde a gente vai pegando uma coisinha, vai pegando outra, para que a gente consiga atribuir coisas até no nosso dia a dia, né? Não é porque a gente é treinador que a gente não vai deixar de aprender. Nós somos eternos aprendizes, né? Então, isso é bem bacana. Quero agradecer a todos que estiveram aqui na reunião, nesse momento na gravação, né? O Léo, o Pedro, o Flávio, o Peri, Thiago, Saulo, né? O Gabriel Pereira, que estiveram aqui conosco. Quero agradecer a você, Gabriel, que foi muito solícito, né? A gente teve um papo antes, né? Por telefone, foi um papo muito bacana, a gente conversou muitas coisas, e eu quero te agradecer, cara, desde já pela confiança, pelo carinho, por ter ficado esse tempo todo aqui conosco. Acredito que não só os telespectadores que vão estar vendo esse podcast depois, mas acredito que, não só acredito, mas espero que você também tenha gostado de ter partilhado um pouco, né, dessa tua história, né, e, e a gente saber um pouco, né, da tua vivência hoje aí na Suécia. Tá? Muito obrigado, cara, desde já, e eu quero te agradecer. Não, eu que agradeço aí, Kaique. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos aí por escutarem. Acho que foi bem bacana aí responder as perguntas e interagir com todo mundo aí. Obrigado mesmo, né? E é sempre bom, né? Sempre bom falar de futsal, contar um pouquinho das coisas que acontecem por aqui, né? Da realidade daqui e, e é sempre bom tá em contato com gente aí como vocês, aí, especialista no futsal, que realmente coloca muita energia e espero que eu tenha contribuído de alguma maneira, como tu falou, né, algum detalhe ou outro aí, espero que possa ser útil e vocês adaptar aí na realidade de cada um, né? Agradecer a todos, obrigado mesmo de coração aí pela conversa e muita sorte nos projetos aí nesse ano de 2023, né? Espero que corra tudo bem. E para você que está acompanhando esse episódio, mais um episódio do podcast, nossa próxima reunião será com Silvio Cavalheiro, preparador físico do Gazprom da Rússia, né? Também vai ser um papo bacana, né? Se você também perceber um pouco nas últimas reuniões, tivemos a reunião agora com o Gabriel, com o Peri, né? Tivemos a reunião com David Redson, Thiago Halpe, Tatiana, né, presidente da Liga Feminina, né, Vinícius, ex-capitão da Seleção Brasileira, Zego, mestre Zego, que o Gabi acabou comentando aqui agora há pouco, né, o criador do 4-0, e outros que tivemos, né, a última, né, com Fabiano Silva. E eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam mais um episódio do nosso podcast Futsal Esporte Clube. Espero que tenham gostado. Se você puder, curta, comente, compartilhe para os amigos e os amantes de futsal. E se inscreva no nosso canal, indique para seus amigos, né, para toda a sua família. Espero que você não só acompanhe esta, como as demais reuniões, tá bom? Um abraço para você que nos acompanhou. Cuide-se bem e um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Um abraço.